Olá, minha querida aluna, meu querido aluno. Retomando aqui nossos exercícios do módulo 4, né? Daquele assunto extenso que é o balanço patrimonial, né? Então vamos lá, questão número 24, coloca na nossa tela aí, por favor. Olha aí. Ao adquirir um veículo por meio de arrendamento mercantil financeiro, uma entidade deverá registrar o lançamento a débito desse ativo no imobilizado somente ao final do prazo de vigência de contrato, haja vista ela não ter a propriedade do bem, né? Então, uma questão muito boa, né? E tem sido muito comum questões sobre arrendamento mercantil, né? Mesmo a lei já tendo mudado há algum tempo, né? Aí há quase uma década, as questões de arrendamento mercantil ainda são muito cobradas ainda, né? E serão muito cobradas durante um bom tempo, que é justamente para diferenciar aquela questão de a contabilidade apenas registrar como ativo aqueles itens que são de propriedade da empresa, né? O arrendamento mercantil financeiro é uma operação em que o arrendador, normalmente uma instituição financeira, mas ele também pode ser um comerciante ou o próprio fabricante do bem. Mas vamos pensar no arrendamento mercantil direto, né? Aquele arrendamento mercantil típico que vem caindo em prova, onde uma instituição financeira que é a proprietária do bem e, portanto, a arrendadora, ela arrenda o bem a uma outra empresa, né? Ou a alguém, enfim, pode ser pessoa física também, a pessoa natural, né? E essa outra entidade, a arrendatária, que fica na posse do bem, ela assume, por conta desse contrato de arrendamento mercantil financeiro, o controle, os riscos e benefícios. Aliás, o CPC 06, que fala de arrendamento mercantil, contratos de arrendamento, né? Entre eles o de arrendamento mercantil financeiro, ela coloca justamente que o contrato de arrendamento mercantil financeiro, conforme nós vimos aqui na nossa exposição teórica, é aquele que transfere de forma substancial os riscos e benefícios do bem arrendado ao arrendatário, né? Então, repara que a propriedade ela não é transferida ao arrendatário no momento da celebração do contrato do arrendamento mercantil financeiro. Mas o arrendatário, ao assumir o controle, os riscos e os benefícios do bem arrendado, ele vai registrar esse bem no seu ativo, né? Normalmente no imobilizado, poderia ser em investimentos também. Mas vamos ir pelo texto da lei, né? Pelo artigo 179. Né? Ele não foi tão abrangente, mas, né, pode ser também em investimentos. Mas vamos colocar no imobilizado. E por que é assim? Né? Por causa da primazia da essência sobre a forma, que é a base para uma representação fidedigna. Né? Uma representação fidedigna, ela vai privilegiar a essência econômica da transação em detrimento da sua forma jurídica. Então, o que ocorre? Quando uma empresa assume pagamentos de arrendamento mercantil financeiro, na prática, ainda que o bem não seja de sua propriedade, na prática ela está adquirindo um bem de forma financiada, né? De forma financiada, ou seja, ela assume o controle, os riscos e benefícios desse bem e ela assume uma dívida, né, relativa aos pagamentos desse contrato de arrendamento mercantil financeiro, né? Então, a questão aqui vai estar errada, por quê? Coloca aí na tela, por favor. Olha lá. Ao adquirir um veículo por meio de arrendamento mercantil financeiro, uma entidade deverá registrar o lançamento a débito desse ativo no imobilizado, ou seja, deverá incorporar esse ativo no imobilizado, somente ao final do prazo de vigência do contrato. Errado. Haja vista que ela não ter a propriedade do bem. Errado. Esse bem, ele vai entrar no ativo, né, da arrendatária, no imobilizado da arrendatária, no momento da celebração do contrato de arrendamento mercantil financeiro, né? Repara que ele fala que o contrato não é de qualquer arrendamento mercantil, é o arrendamento mercantil financeiro, é aquele que transfere de forma substancial os riscos e benefícios do bem arrendado. Então, aqui você tem um erro porque não é ao final, é no início
do contrato. Agora, um aspecto importante que o CESP não costuma cobrar, mas a FCC cobra bastante, é como se faz esse registro inicial do contrato de arrendamento mercantil financeiro no balanço da arrendatária, né? Na arrendatária. Bom, ele será feito por valores iguais no ativo e no passivo. E esses valores que são iguais entre si serão iguais ao menor valor entre o valor justo do bem na data da celebração do contrato e o valor presente das contraprestações assumidas em razão do contrato de arrendamento mercantil financeiro. Legal? Então a questão está errada porque diz que só vai registrar no final do prazo de vigência do contrato, quando na verdade tem que registrar o bem no imobilizado no momento inicial, ou seja, na celebração do contrato. Seguindo aí, a questão 25, nós vemos aí uma tabela, olha aí, uma tabela, e questão que tem tabela, né? Sempre deixa o candidato ansioso, para dizer o mínimo. E vem as perguntas, ó. A tabela anterior apresenta os saldos relativos às contas patrimoniais destinadas ao levantamento de balancete de encerramento de uma empresa hipotética, faltando registrar o resultado apurado no encerramento desse exercício social. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir. Né? Então, está faltando registrar o resultado apurado no encerramento do exercício social. Então, é um balancete antes da apuração do resultado do exercício. É um balancete que contém contas patrimoniais, né? Contas de resultado também. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Olha lá. Antes de apurar o resultado, realmente só tem contas patrimoniais, né? Então, o enunciado aqui, ele foi infeliz, no mínimo, né? Porque ele está dizendo, balancete de encerramento de uma empresa hipotética, faltando registrar o resultado apurado, incorporar, beleza, vamos ver no desenvolvimento da questão. O número de contas com saldo credor supera o número de contas com saldo devedor, né? Ah, muito bom. Então, primeiro ele quer só um levantamento aqui de contas com saldo credor e conta com saldos devedor. Repara que ele não quer os saldos, ele quer o número de contas, né? E na sequência ele quer o patrimônio líquido após a apuração do resultado do exercício é superior a 10.400, né? Então, eu vejo aqui, olha lá, eu tenho caixa, é conta devedora, clientes é conta devedora, duplicatas descontadas é conta credora, ajuste de avaliação patrimonial, né? Ele está dizendo aqui é devedor, ações em tesouraria é devedora, retificadora do patrimônio líquido, juros passivos a transcorrer, né? Juros passivos a transcorrer é retificadora do passivo, é devedora, prêmios de seguros a vencer no curto prazo, né? E é conta devedora, é despesa antecipada, é do ativo, é direito. Empréstimos a pessoas ligadas, né? Então isso é direito contra essas pessoas ligadas, isso é ativo, então é devedora. Perda estimada para redução ao valor realizável líquido dos estoques, né? Então essa perda estimada é uma conta redutora de estoques, redutora do ativo e, portanto, tem natureza credora. Imóveis para investimentos, né? É uma conta devedora, é ativo, são bens. Fornecedores é passivo, credor. Salários e encargos a pagar, né? Salários e encargos a pagar é passivo, credor também. Imobilizações de uso é ativo, devedor. Empréstimos a vencer no curto prazo é passivo, credor. Provisão para créditos de liquidação duvidosa. Provisão para créditos de liquidação duvidosa
é retificadora do ativo, é credor. Estoques para revenda é ativo devedor. Depreciação acumulada é retificadora do ativo, é credora. Financiamentos a vencer no longo prazo é passivo credora. Refinanciamento de tributos é passivo credora. Capital social é patrimônio líquido credora. Reservas de capital e reservas de lucros, ambas são do patrimônio líquido e são credoras, né? Então, vamos aqui no cantinho, ó, contas devedoras e contas credoras, né? Contas devedoras nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 10 contas devedoras. E contas credoras, né? Vamos com o xizinho para não perder, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, né? 12 contas credoras, só conferindo aqui. Devedoras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E credoras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, a questão 25, ela afirma o número de contas com saldo credor, ou seja, número de contas com saldo credor, 12, supera o número de contas com saldo devedor, 10. Então, está correta a questão número 25, né? Bom, e a questão 26, o patrimônio líquido após a apuração do resultado do exercício é superior a 10.400, né? Então, nós temos aqui que fechar esse balanço, né? Porque, por enquanto, eu apenas separei aqui contas credoras e contas devedoras. Bem, então está faltando aqui a conta lucros acumulados ou prejuízos acumulados. Temos que ver. Temos dois caminhos para resolver a questão. Um caminho é fazer o ativo, o passivo e o PL, e a conta o resultado vai ser o que falta para fechar o balanço, esse é o que eu mais recomendo. E o outro é fazer o fechamento do balancete, né? Ou seja, diante de todos os saldos credores e devedores, verificar o que está faltando, né? Nós já separamos aqui quem são contas credoras e devedoras, mas eu vou fazer pelo balanço patrimonial. O trabalho, né, é praticamente o mesmo, indo por um caminho ou outro. Então vamos lá, ó. Então colocar aqui a conta do ativo, ele não quer saber, vamos ver se as questões mais para frente ele pergunta, né? O passivo circulante é superior, né? Olha lá, ele está perguntando passivo circulante, ele está perguntando possui dívidas, empréstimos ou financiamentos prefixados, o valor líquido de créditos a receber de clientes é inferior a 2.000, né? Então, as questões seguintes, ele faz algumas perguntas, né? Eu vou colocar o ativo todo, já o passivo eu vou colocar passivo circulante e passivo não circulante. E o PL aqui no final, né? Vamos colocar aqui o passivo não circulante e o PL aqui ao final. Então vamos lá. Então, começa com caixa, é ativo devedor, caixa e clientes. Já vou ticando aqui, ó, quem vai? Caixa e clientes, 1.000 e 3.000. Caixa e clientes, 1.000 e 3.000. Depois, duplicatas descontadas, é credora do passivo. E ajuste de avaliação patrimonial é devedor no PL, né? Então, duplicatas descontadas é credor no passivo, só tem que voltar o valor. Opa, olha lá, 1.000 e o outro é 100, né? Devedor. Então, duplicatas descontadas é 1.000
E ajuste de avaliação patrimonial devedor é 100. Ações e tesouraria é retificadora do PL, 190. E juros passivos a transcorrer, né? Juros passivos a transcorrer, também ambas devedoras, né? Então, colocando lá, ações em tesouraria devedora no PL e juros passivos a transcorrer no passivo não circulante, porque os juros passivos a transcorrer é uma conta redutora de empréstimos, de financiamentos, né? E a Lei 6.404, ela diz que eu somente sou obrigado a ajustar valor presente os passivos e ativos de longo prazo. Nos demais casos, ou seja, no curto prazo, eu só vou fazer esse ajuste se o efeito for relevante. Então, vai ser 190 devedora no PL e 100 devedora no passivo não circulante. Então, 190 devedora no PL e 100 devedora no passivo não circulante, de longo prazo. Prêmios de seguros a vencer no curto prazo, então é ativo circulante. E empréstimos a pessoas ligadas é ativo não circulante, ambos devedoras no ativo. Mas ele não perguntou nada de segregação do ativo, então vai ser 100 e 500 no ativo. Então, vou colocar aqui, ó, 100 e 500 no ativo. Só que eu não vou perder essa oportunidade, vou colocar realizável a longo prazo aqui para registrar. Seguindo em frente, perda estimada para redução ao valor realizável líquido de estoques, né? Então, aqui vai ser credor redutor do ativo, né? Redutor do ativo 200. Então, vai ser credor 200. Depois, olha lá, imóveis para investimentos, é ativo também 5.000. Ativo também 5.000, mas para não perder a oportunidade do registro, investimentos 5.000. Depois, fornecedores, passivo circulante 3.000. Salários e encargos a pagar, passivo circulante 2.000, né? Então, no passivo circulante, vamos ter dois saldos credores, um de 3.000 e outro de 2.000, né? Então, 3.000 e outro de 2.000. Ok? Depois, imobilizações de uso, 10.000, né? Então, é ativo, não circulante imobilizado, mas é ativo, 10.000. Então, 10.000 a débito, opa, volta lá. 10.000 a débito de imobilizado. E volta aqui. Empréstimos a vencer no curto prazo, passivo circulante, 1.000, né? Então, empréstimos a vencer de curto prazo, passivo circulante, 1.000. Depois, provisão para créditos de liquidação duvidosa, vai ser retificadora do ativo, 90. Então, credor no ativo, 90. Depois, estoques para revenda, ativo circulante, 400, né? Estoques para revenda, ativo circulante, 400. 400 não, 4.000. 4.000 no ativo circulante. Aí, ativo circulante eu não discrimino. Depois, depreciação acumulada, retificadora do imobilizado, 1.000. Né? Retificadora do ativo, credora. Então, aqui, ó, depreciação acumulada. Depois, financiamentos a vencer no longo prazo, passivo não circulante, 5.000. Olha lá, passivo não circulante, credor, 5.000. Depois, refinanciamento de tributos, tá? A regra é colocar no longo prazo, né, de refinanciamento de tributos, 300, né? É uma dívida. Então, aqui 300, credor. Mas a gente marca ele aqui
porque ele é suspeito, mas deixa aqui no longo prazo. Capital social, reservas de capital e reservas de lucros, todas essas contas são do PL e são credoras. Então, 10.000, 300 e 300. Né? Então, 10.000, 300 e 300, né? Então, somando todos esses valores, olha os saldos devedores do ativo, né? Vai dar 1.000 com 3.000, 4.000. 4.000 com 100, 4.100. Com 500, 4.600. Com 5, 9.600. Com 10, 19.600. Com 4, 23.600. Né? Aqui do lado credor, eu tenho 1.290. Então, o saldo líquido do ativo vai ser 23.600 menos 1.290, que vai me dar 22.310, né? 22.310. Bem, o passivo circulante vai ser 1.000 com 3.000, 4, com 2, 6, com 1, 7. 7.000. E o passivo não circulante vai dar um total de 100 de devedor e 5.300 credor. Isso vai dar 5.200. E o patrimônio líquido vai dar 290. Do outro lado aqui, 10.600 credor. Então, vai dar um valor líquido de patrimônio líquido, né? De 10.600 menos 290, que dá 10.310, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um ativo de 22.310, que tem que ser igual a um passivo de 7.000, mais um passivo não circulante de 5.200, mais um PL de 10.310, mais o resultado. Né? Então, eu vou ter aqui ao todo desse lado aqui, 7 mais 5.200 vai dar 12.200, 12.200, mais 10.310, isso vai dar 22.510, né? Então, esse aqui vai dar 22.510, 22.510. Então, o resultado vai ser o quê? Vamos para outra página, né? Economiza a página, não. Então, eu tenho aqui, ó, 22.310 é igual a 22.510 mais o resultado, né? Então, o resultado vai ser 22.310, só voltando aqui, ó, 22.310, menos 22.510, isso vai dar menos 22.510, vai dar menos 200. Menos 200, né? Então, quando o resultado, né, R quer dizer, vamos colocar aqui, R quer dizer resultado. E repara que eu coloquei resultado, por quê? Porque eu não sabia se era lucro ou prejuízo. Agora que eu sei que esse resultado é negativo, então eu sei que isso aqui é um prejuízo, já ia escrevendo lucro, é um prejuízo, certo? Então, se é um prejuízo, o que vai ser o nosso patrimônio líquido? Aliás, deixa eu só voltar aqui, né? Que eu ia colocar aqui R, né? R. Então, aqui R, só para ficar aqui, ó, mais R. Porque o meu patrimônio líquido é isso aqui. Só para ficar bem amarradinho, bem didático, certo? Então, para esse balanço fechar, essa empresa tem que ter tido um prejuízo de 200.
E aí o patrimônio líquido dela vai ficar como aqui, ó, 100 e 190 devedores, 100, né, de um ajuste de avaliação patrimonial devedor, 190 aqui também de um item devedor. Quem é esse item devedor? Fiquei curioso para ver quem é ele. Opa, volta aqui. Opa, 190, cadê você? Né? Ações em tesouraria, né? Então eu tenho aqui, volta aqui, um ajuste de avaliação patrimonial devedor. Eu tenho aqui ações em tesouraria devedoras. E agora eu tenho um prejuízo acumulado de 200 também devedor. Um capital social de 10 mil. Uma reserva de lucro de 600 de 300 e uma reserva de capital de 300. Então agora, o que eu tinha 10.600, né? Só para deixar aqui bem didático, eu vou ter 490 devedor e aqui, cadê você? Só voltando aqui. Mais o resultado, mais 10.600. Mais 10.600. Então, esse saldo de patrimônio líquido vai ser 10.600 menos 490, né? Que vai dar 10.110, né? Então, na questão ele fala, o patrimônio líquido após a apuração do resultado do exercício é superior a 10.400. Errado, não é? Ele não é superior a 10.400. Como nós podemos ver aqui, ele é inferior a 10.400. Até porque, né, 10.600 é o somatório dos saldos credores. Quando eu trago o prejuízo, ele já cai para 10.400. Quando eu tiro as duas contas redutoras, né, o ajuste de avaliação patrimonial e as ações de tesouraria, cai mais ainda de 10.400, cai para 10.110. Então, a questão 26, ela está errada. O patrimônio líquido é 10.110. Beleza? Vamos lá para a questão 27. Então, só um comentário rápido antes de ir para a questão 27. Né? Nós exercitamos aqui, aproveitamos para exercitar durante essa questão o balanço patrimonial, ou seja, o fechamento do balanço patrimonial, a equação fundamental do patrimônio. E também nós trabalhamos aqui, né, de certa forma também, a classificação das contas, o que é sempre muito importante. Toda vez que eu tenho a oportunidade de classificar contas, resolvendo questões de uma banca, isso é muito importante fazer, e eu faço aqui. Por quê? Para que você tenha vá criando esse conhecimento como eu diria, do plano de contas da banca. Né? Então eu vou vendo as contas aqui, vou classificando, é assim que você vai pegando essa intimidade com as contas, com a classificação das contas, certo? Não é olhando o plano de contas de um livro, de um material, né, que a gente disponibiliza também, que você vai gravar essa classificação das contas. São dois caminhos para você gravar a classificação das contas. Um caminho é aprendendo o registro contábil das transações nas quais essas contas estão envolvidas, né? Ou seja, quando eu aprendo a depreciação, eu gravo a classificação da conta depreciação acumulada. Né? Quando eu aprendo a lançar um ajuste de avaliação patrimonial, eu gravo a classificação do ajuste de avaliação patrimonial. Então esse é um caminho, aprendendo a registrar as transações onde essas contas estão envolvidas. E o outro caminho é quando eu vou resolvendo questões de classificação de contas, certo? Então, nessa questão aqui, eu poderia ter resolvido pelo balancete, para fechar o balancete, iria chegar na mesma conclusão. Só que eu olhei as questões seguintes da mesma prova e vi que seria mais útil eu classificar as contas. Até porque, coloca aí na nossa tela, por favor. Olha lá, a próxima conta, que nós vamos resolver no próximo bloco, né? Que ele diz lá, o passivo circulante é superior a 5.900. Na verdade, a gente responde agora, né? Olha lá, o passivo circulante é 7.000 e realmente é superior a 5.900. Volta aqui.
Olha lá, é superior a 5.900. Realmente, o passivo circulante é igual a 7.000 e ele é superior a 5.900. Então, a questão número 27, né, que não precisa nem esperar o próximo bloco, ela está correta. Legal? Beleza então, pessoal? Grande abraço, excelentes estudos e fique com Deus.